Na visão da medicina chinesa, o homem é como esse octaedro desenhado na tela. Possui um eixo central representado pela Terra. E cada um dos 4 vértices representa um dos outros 4 elementos. Se nós cortarmos esse octaedro na junção das duas pirâmides, nós teremos um quadrado. E cada aresta desse quadrado representará um dos 4 elementos. E a parte central do quadrado, a Terra. Visto de cima, então, o octaedro anterior seria como esse quadrado. Imaginem, então, que essa é a representação gráfica de um organismo equilibrado, em que a madeira, o fogo, o metal, a água e a terra têm pesos iguais. Mas a nossa constituição energética, o excesso ou a falta de um determinado elemento, nos faz pender para a direita ou para a esquerda em relação ao eixo terrestre, em relação à linha de equilíbrio. No caso de uma pessoa nascer com seu eixo deslocado para a direita, ela possui então excesso de energia nos meridianos de água ou de metal, e falta de energia nos meridianos de fogo e de madeira. Como você pode ver, o excesso de metal ou de água faz com que o modelo estrutural energético penda para a direita. A acupuntura costuma dizer que essas pessoas possuem debilidade do lado direito do corpo e que a sua hereditariedade é marcada pelo pai. Já no caso da pessoa nascer deslocada para a esquerda, ou seja, com a fragilidade do lado esquerdo do corpo, isso seria devido a excesso de madeira ou de fogo, ou ainda a falta ou de metal ou de água. Nós não podemos afirmar necessariamente que somente o excesso de madeira ou de fogo fará com que a estrutura energética do ser humano penda para a esquerda. A falta de água ou a falta de metal também pode ocasionar o mesmo desequilíbrio. É considerado que essas pessoas desenvolvem mais facilmente problemas do lado esquerdo do corpo e que a sua hereditariedade é marcada pela mãe. Como cada órgão do corpo está associado a uma emoção, partindo desse princípio, fica fácil compreender o porquê das associações do excesso e falta de um elemento com o temperamento e a fase do desenvolvimento da libido. Conhecer um mapa de 4 pilares pode nos dar a informação necessária para conhecer não só o tipo de caráter, como o tipo de autoimagem que a pessoa possui, qual é a imagem procurada do parceiro e também qual é o elemento que nos falta para conseguir o equilíbrio, ao que chamamos de Deus útil. O que nós chamamos de Deus útil, então, é qual seria o elemento necessário para equilibrar novamente esse diagrama.
Muitas vezes, as pessoas se utilizam de outra pessoa para conseguir esse equilíbrio. Ou seja, ao lado do outro não lhe falta nada. Ela busca no outro o seu equilíbrio. Por isso, ao analisar os relacionamentos em um mapa de 4 pilares, é importante que nós conheçamos muito bem o mapa que nós estamos analisando e também o mapa do parceiro. Dessa forma, nós podemos saber qual é o tipo de relacionamento que foi desencadeado entre aquelas duas pessoas. Se nós sabemos quanto uma pessoa possui de madeira, quanto ela possui de fogo, quanto ela possui de metal e quanto ela possui de água e terra, nós conhecemos seu equilíbrio ou desequilíbrio estrutural. Claro que nós estamos dividindo as pessoas em 4 compartimentos estanques, mas, como nós acabamos de ver através dos 64 hexagramas, nós poderíamos ter, teoricamente, 64 diferentes variações, ou seja, 16 tipos de variações dentro de cada um desses 4 compartimentos. Nós dissemos que esse quadrado corresponde à visão superior do diagrama que representa a estrutura energética do ser humano. Se vocês repararem, poderão encontrar uma correspondência direta entre a tabela que nós utilizamos frequentemente nos cálculos de 4 pilares e a estrutura que está sendo apresentada agora. Os que ainda não tinham enxergado essa correspondência, com certeza o farão agora. E de uma forma muito mais clara, se nós deslocarmos os apogeus para os ápices. Nós só precisamos fazer isso por uma questão de visualização, para que vocês enxerguem melhor. Dessa forma, então, a fase 5 da energia corresponde ao vértice do quadrado. Então, a fase 5 do fogo corresponderia ao vértice superior esquerdo, a fase 5 do metal ao vértice superior direito, a fase 5 da água ao vértice inferior direito e a fase 5 da madeira ao vértice inferior esquerdo. Esses vértices não podem ser invertidos, pois, caso contrário, eles não corresponderão mais à cosmologia chinesa. Nós fizemos uma comparação com uma tabela a qual nós estamos muito acostumados, mas aqueles que conhecem a Luopan verão que o que nós estamos fazendo corresponde exatamente à estrutura da Luopan também. Nós dissemos que essa região corresponde ao fogo. Se o vértice for considerado o apogeu do fogo, então as fases anteriores ao vértice estão posicionadas antes do vértice, ou seja, a fase 1 e a fase 4, e as fases posteriores ao apogeu estão posicionadas depois do vértice, a fase 6 e a fase 9. Por que nós estamos nos referindo única e exclusivamente às fases 1, 4, 5, 6 e 9 da energia? Porque são as únicas fases que são fortes e pulsantes o suficiente para compor a energia de um momento. E, portanto, para fazer parte de um mapa de 4 pilares e para influenciar de forma determinante a constituição energética de uma pessoa.
Então, as fases 1 e 4 do elemento fogo seriam posicionadas antes do apogeu do fogo, ou seja, antes do ápice. Enquanto as fases 6 e 9 do fogo, que representam já o início do declínio, e a armazenagem do fogo, são posicionadas depois do apogeu. O mesmo será feito com todos os outros elementos. Nós temos então as fases 1, 4, 6 e 9 do metal, da água e da madeira. Vocês podem estar se perguntando, e a Terra? A Terra se posiciona entre estações, portanto, está posicionada entre cada um dos 5 elementos. A terra da cabra fica entre o fogo e o metal. A terra do cachorro entre o metal e a água, a terra do búfalo entre a água e a madeira, e a terra do dragão entre a madeira e o fogo. Só por uma questão de localização, se por acaso algum de vocês quiser fazer uma correspondência, foram marcados os pontos norte e sul no desenho. Utilizando esse esquema, então, eu posso transformar o mapa de 4 pilares num mapa de estrutura energética do ser humano. Basta eu transferir a quantidade de fogo, de metal, de água e de madeira para essa estrutura. Eu teria então qual é o eixo de desequilíbrio de uma pessoa. Vamos pegar, por exemplo, o mapa da Diana. Quando nós fomos transformar o mapa num peso matemático, nós dissemos que o tronco tem uma equivalência, ou tem o mesmo peso, ou tem a mesma importância das 3 raízes juntas. E quando nós fomos dar um peso para essas raízes, nós demos um peso maior para a raiz maior e pesos diferentes para a fase 1, para a fase 6, para a fase 9 da energia. Digamos que se nós fôssemos transformar esse mapa num esquema visual utilizando bolinhas, nós teríamos uma bolinha maior representando o tronco, já que a massa das 3 bolinhas que representam as raízes juntas deveriam ser iguais à massa que representa o tronco. Uma azul representando o tronco água ainda hora, 2 verdes representando os 2 troncos madeira e uma cinza representando o tronco metal. Nós ainda poderíamos fazer uma outra distinção separando yin e yang. Então, nesse caso, yin seria uma bolinha preenchida e yang seria uma bolinha vazia. Vamos agora ver como ficariam as raízes do búfalo. Nós temos uma raiz terra-yin, uma raiz maior, uma raiz menor água-yin, que é uma água da fase 6, e temos uma raiz menor metal-yin armazenado.
Em relação ao raiz do mês, o cavalo, nós temos apenas duas raízes: o fogo, o yin, e a terra, yin. As raízes cabra do pilar do dia, então, ficariam assim. Da mesma forma que as raízes da cabra do pilar da hora. Agora nós precisamos transferir esse esquema gráfico para o nosso modelo estrutural energético. Agora, basta nós posicionarmos essas bolinhas que foram adicionadas ao mapa na posição correta. Para facilitar a visualização de vocês, eu coloquei as bolinhas no centro do quadrado. E agora eu vou distribuí-las. Vamos começar pelo pilar do ano, búfalo de metal yin. Os troncos são posicionados nas 4 extremidades. E, portanto, o metal vai para a extremidade metal. A terra do búfalo vai para o local onde está escrito búfalo. A água da fase 6 para onde está escrito fase 6 na água. E o metal armazenado na fase 9 para onde está escrito metal na fase 9. Vamos agora fazer o mesmo com as bolinhas referentes ao cavalo de madeira yang. A madeira yang vai para o vértice da madeira. O fogo yin, raiz do cavalo, é um fogo de fase 5 e, portanto, vai para a fase 5 do fogo. Essa terra é uma terra que é gerada pelo excesso do fogo e, portanto, fica a seu lado. Vamos agora dispor no nosso esquema o binômio cabra de madeira yin. Nesse caso, a madeira yin, como é um tronco, vai ser posicionada no vértice da madeira. A terra da cabra no posicionamento da cabra. O fogo da cabra é um fogo de fase 6 e, portanto, vai para a fase 6 do fogo. E a madeira armazenada para a fase 9 da madeira. E por último, vamos posicionar agora as bolinhas referentes ao pilar da hora, cabra de água yin. A água em tronco vai para o posicionamento do vértice da água, a terra da cabra para o posicionamento da cabra, o fogo da fase 6 para a fase 6 do fogo e a madeira
na fase 9 para a fase 9 da madeira. Com isso, então, nós temos posicionados todos os troncos e raízes referentes a esse mapa. Mas isso equivaleria a nós termos somado todas as madeiras, todos os fogos, todos os metais, todas as terras do mapa. Mas nós ainda não levamos em conta qual é a estação do nascimento e quais são os elementos mais fortes, mais pulsantes nesse momento. Como o mês do nascimento é o cavalo, o fogo tem seu peso duplicado, assim como a terra tem seu peso multiplicado por 1,5. Portanto, nós precisamos dobrar a quantidade de fogo e multiplicar a quantidade de terra por 1,5. Olhando esse mapa, então, fica muito claro que o peso do mapa está deslocado no sentido do fogo. E que um pouco de água pode amenizar o problema. Se nós estivéssemos vendo, então, a estrutura energética dela em 3 dimensões, seria mais ou menos isso que nós veríamos. E ficaria claro que somente a água poderia trazer o equilíbrio para esse mapa. E que um pouco de metal pode ajudá-la, mas o metal por si só não pode trazer o equilíbrio, já que vai fazer com que o mapa penda para trás. Eu sei que isso, a princípio, é totalmente diferente de tudo que vocês já viram e que, portanto, pode parecer difícil a princípio, mas nós vamos dar outros exemplos nas próximas aulas e isso vai se tornar bastante fácil com o passar do tempo.